Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 148, que vai ao ar no domingo, dia 9 de outubro de 2022. Eu fico muito feliz por estar mais essa semana com vocês e agradeço enormemente todo o carinho que vocês têm comigo semanalmente e agradeço muito o feedback que vocês têm me dado sobre os tributologias que nós estamos conversando semanalmente. Pessoal, no programa de hoje eu trouxe um assunto muito interessante, para muitos um assunto difícil e realmente não é um assunto corriqueiro que os advogados de um modo geral atuem, né? Que foi o julgamento do ARESP número 511.736. No julgamento do ARESP número 736, o STJ analisou o regime de preço de transferência. Preço de transferência. Você sabe o que é preço de transferência? As regras de preço de transferência, pessoal, elas são aplicadas quando há operações de exportação e importação entre pessoas jurídicas que são relacionadas. Significa dizer que vai ser aplicada a regra de preço de transferência quando há importação ou exportação de empresas do mesmo grupo econômico que estejam localizadas em países diferentes. Pelos regimes de preço de transferência que estão previstos lá na Lei 9.430, há um objetivo claro de se evitar a concorrência desleal no mercado interno. Porque se a operação é entre partes relacionadas, você pode ter uma transferência indevida, né, de resultado de lucro para o exterior, reduzindo os tributos no Brasil e gerando, claro, um preço menor desse produto, desse bem no mercado interno, de modo que o resultado vai ser uma concorrência desleal. Então, a regra de preço de transferência ela é criada para evitar exatamente essa concorrência desleal no mercado interno, impedindo que os resultados das companhias sejam transferidos indevidamente para o exterior sem o pagamento de tributos. Existem vários métodos, né, para que se fixe o preço de transferência, ou seja, o preço do produto que vem de fora do Brasil. Um dos mais utilizados, que é o que foi julgado pelo STJ, é o método PLR. O PLR é o preço de revenda menos o lucro da empresa. Nesse caso, quando o produto é importado para revenda e não passa por nenhum processo de transformação no Brasil, o método onde vai ser identificado, onde vai ser fixado o preço dessa mercadoria, é o método do PLR. Nesse método, o contribuinte ele vai diminuir do preço da revenda uma margem de lucro que a lei presume. É como se fosse lá no lucro presumido. A lei presume qual é a margem de lucro nessa operação, tá? O STJ, então, julgou a Instrução Normativa 243. Essa Instrução Normativa 243, ela foi criada, ela foi editada em 2002 e ela vigeu até 2012. De 2002 até 2012, tá? Gabriel, esse assunto já acabou. Você não tem por que estar falando desse assunto aqui no Tributologia. É claro que eu tenho. Porque essa decisão proferida pelo STJ no julgamento do ARESP 511.576 é a primeira decisão favorável ao contribuinte. E é uma decisão importante porque a gente não pode esquecer que esse assunto já foi tratado pelo CARF e o CARF já editou a súmula 115. Existe uma súmula de 2018 aprovada no CARF que está valendo, que é a súmula 115, que diz que a sistemática de cálculo do método do preço de revenda menos o lucro, com margem de lucro de 60%, ou seja, o PRL 60, prevista na Instrução Normativa 243 de 2002, não afronta a Lei 9.430.
Então, a súmula do CARF ela é favorável ao fisco e contrária ao contribuinte. E ainda há muitos autos de infração que foram aplicados entre 2002 e 2012 que estão em discussão no judiciário. Então, isso efetivamente vai gerar uma discussão favorável ao contribuinte, um cenário de discussão, um ambiente de debate favorável ao contribuinte, né? Então veja, esse debate, essa decisão, ela é muito importante, por mais que não tenha efeito vinculante, por mais que seja um período determinado, porque ainda há muita discussão sobre o assunto e é uma primeira decisão favorável, é a famosa luz no fim do túnel. Mas qual é a discussão que foi travada então no ARRESP 511.736? Com a definição, com a determinação, né, por meio da IN 243, né, definindo essa margem em 60%, reduzindo conforme houvesse um aumento, né, um valor agregado maior dentro do Brasil, quanto maior o índice de nacionalização do produto, né, seria menor a margem de lucro e haveria então a tributação. Essa é a regra do PLR, tá? A Receita Federal, ela traz na IN 243 uma técnica proporcional, exigindo que as empresas recolhessem tributos sobre uma margem de 60%, mesmo sobre aquilo que foi agregado no Brasil. E isso, obviamente, viola o que diz a lei. A Lei 9.430, no artigo 18, ela prevê que a margem ela se inicia em 60% e ela cai se houver um valor agregado no Brasil. Ou seja, se essa mercadoria ela vem do exterior e eu industrializo ela aqui, eu aumento a nacionalização desse produto, essa margem que começa em 60%, ela vai sendo reduzida. A IN 243 não diz isso. A IN 243 ela determina que a margem seja de 60%, mesmo que haja valor agregado dentro do Brasil, né? Nesse caso, obviamente, a IN que nasce só para disciplinar a lei, ela não pode efetivamente majorar a carga tributária. Essa IN não pode, por óbvio, né, extrapolar a sua função regulamentadora, porque nesse caso a metodologia de cálculo ela representa uma majoração de carga tributária, não se tratando tão somente de obrigação acessória. Então, nesse caso especificamente, houve um entendimento no STJ, sendo que o ministro Benedito Gonçalves já havia votado contrário ao contribuinte, a favor ao fisco, ele voltou atrás, mudou o seu voto, seguindo o ministro Gurgel de Faria, decidindo que a IN não poderia limitar, né, aquilo que a lei diz. Aquilo que a lei diz, né? Então, assim, é uma decisão muito importante, até no tocante ao respeito ao princípio da legalidade, até no tocante ao fato de que o CARF tem jurisprudência favorável ao fisco, tem súmula favorável ao fisco, então é uma decisão muito importante. Mas é engraçado que quando você fala sobre esse tema, né, fala de PLR, fala de preço de transferência, todo mundo se assusta ao que é isso. Mas o caso concreto em si, ele não discute tanto o preço de transferência. A grande verdade dos fatos é que o preço de transferência ele está ok, beleza, pode aplicar. Está na 9.430, está no artigo 18, é constitucional, é um método de tributação, enfim, que se protege o mercado nacional. O que não pode acontecer é uma instrução normativa ampliar a restrição ao contribuinte que não está prevista em lei. Então você percebe a importância dos princípios em matéria tributária. Os princípios em matéria tributária são sempre muito relevantes, porque são os princípios em matéria tributária que vão dar a orientação necessária para que haja a interpretação do sistema tributário. Então, essa decisão do STJ é muito importante, é uma decisão que aplica o princípio da legalidade, mas é uma decisão que é um precedente favorável ao contribuinte que vale a pena, sim, ser comemorado. Então, para quem trabalha com preço de transferência, é uma luz no fim do túnel para aqueles processos que ainda estão em curso e é óbvio que é uma decisão que tem um impacto milionário para os contribuintes, afinal de contas, o impacto da IN 243 na Lei 9.430, ele é muito alto, apesar de parecer que não, mas ele é muito alto porque essa discussão de preço de transferência
ela sempre envolve valores bastante elevados. Bom, pessoal, é isso. Esse é o Tributologia de hoje. Eu sei que para muitos que estão me assistindo semanalmente, parece que é um Tributologia fora da caixinha, né? Porque não está muito no dia a dia. Mas lembre-se, essas decisões onde se determina a aplicação da legalidade são as decisões que a gente vai trazer também para aqueles casos mais corriqueiros, aqueles casos da advocacia mais dia a dia do direito tributário. Pessoal, muito obrigado por estarmos juntos mais uma semana. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe. Foi um prazer estar com vocês e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau.